Olá! Hoje, 1º de dezembro de 2025, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a gente vem apresentar uma ferramenta nova e, olha, fundamental para os profissionais da atenção primária à saúde aqui de Florianópolis. O foco desse novo manual técnico é uma inovação que vai fazer toda a diferença: o Circuito Rápido da AIDS Avançada. Vamos juntos entender como isso vai funcionar na prática? Bom, para a gente entender de verdade o impacto desse circuito, primeiro a gente precisa olhar para o cenário atual do HIV na nossa cidade, ver o que já avançamos e o que ainda nos desafia. Em seguida, vamos direto ao ponto: o que é a AIDS avançada? E aí sim, a gente mergulha nos detalhes do circuito rápido. A gente vai ver o passo a passo, como ele funciona no dia a dia, e vamos discutir um momento-chave: a decisão sobre quando começar o tratamento. E para fechar, vamos conhecer toda a rede de apoio que está aí para garantir que nenhuma equipe se sinta sozinha nesse processo. Então, vamos lá, começando pela nossa realidade, aqui em Florianópolis. E a verdade é que a cidade tem, sim, muitos motivos para se orgulhar. Nós conquistamos avanços notáveis. A grande maioria das pessoas com HIV está em tratamento, o número de novas infecções caiu bastante e o início da terapia está cada vez mais rápido. Mas a história não para por aí. Porque mesmo com todo esse progresso, alguns desafios bem sérios continuam existindo. E eles, sabe, exigem a nossa atenção. Agora. Pensa só, quase 1 em cada 5 novos diagnósticos na nossa cidade, 19%, já são de pessoas com AIDS em estágio avançado. Hoje, a epidemia infelizmente escancara as nossas desigualdades sociais. Ela atinge de forma muito mais forte a população jovem, a população negra e as pessoas com menor escolaridade. E nesses grupos, a adesão ao tratamento pode despencar para apenas 58%. É muito baixo. E aqui vem o dado talvez mais alarmante: a taxa de mortalidade. São 8,3 óbitos para cada 100 mil habitantes. Isso coloca Florianópolis como a 8ª capital com a maior taxa do país. São vidas que a gente sabe que poderiam ter sido salvas. É por isso que a gente precisa agir. É exatamente para enfrentar esses números que esse novo manual foi criado. Então, vamos focar no nosso alvo principal e entender o que é, afinal, a AIDS avançada. Então, vamos lá. O que a gente define como AIDS avançada? Basicamente, é um estado de imunossupressão bem grave. Isso fica caracterizado de duas formas: ou quando a contagem das células de defesa, os famosos linfócitos TCD4+, cai para menos de 200, ou quando a pessoa já tem alguma daquelas doenças oportunistas específicas. E para combater isso de frente, o manual apresenta o Circuito Rápido. A lógica por trás dele é simples, mas muito poderosa. É encurtar ao máximo o tempo que leva do diagnóstico até o início do tratamento. O objetivo final? Reduzir as doenças e, claro, as mortes. Ok, muito bom na teoria, né? Mas como é que essa estratégia vira ação no dia a dia? Vamos ver agora como o circuito funciona na prática, aí na atenção primária. O processo todo foi dividido em 5 passos bem claros. Tudo começa com a identificação dos pacientes que se encaixam no circuito, seja um diagnóstico novo ou alguém que está voltando para o cuidado, e imediatamente a gente já parte para a coleta das amostras de sangue e urina, sem perda de tempo. E o legal é que, com essas amostras, o nosso laboratório municipal, o LANF, já consegue rodar um pacote de testes rápidos essenciais para infecções oportunistas, tudo baseado na contagem de CD4 do paciente. Ou seja, a equipe da APS não precisa se preocupar com mais essa etapa, o fluxo já está desenhado. Agora a gente chega num ponto que é, talvez, o coração do circuito: o início imediato da terapia antirretroviral, a TARV. Agilidade aqui é tudo, mas ela precisa vir acompanhada de uma checagem de segurança que é absolutamente essencial. A regra geral é essa: iniciar a TARV na hora. Os benefícios são gigantescos, não tem nem comparação. Só que, como não semáforo, a gente tem sinais de alerta. E é bem fácil de guardar. Qualquer sintoma neurológico é um sinal vermelho. É parada obrigatório, não tem discussão. A TARV precisa ser adiada para investigar uma possível meningite. Já a suspeita de tuberculose ativa, bom, aí é um sinal amarelo. Ou seja, a gente investiga primeiro para depois começar o tratamento. Para os pacientes que têm o sinal verde para começar, o processo foi pensado para ser o mais simples possível. A medicação para os primeiros 30 dias pode ser dispensada ali mesmo, no centro de saúde, usando os kits de PEP que já estão disponíveis. Isso é o que a gente chama de remover barreiras na prática.
E olha, é muito importante dizer isso. Nenhuma equipe de saúde está sozinha na hora de implementar esse circuito. Existe toda uma rede de apoio que foi pensada e construída em volta desse protocolo. Vamos ver como ela funciona. Para facilitar ainda mais o dia a dia, o manual vem com um checklist de mesa. É um resumo com as ações mais críticas. Confirmar se o paciente se encaixa, fazer a triagem de segurança, coletar as amostras, iniciar a TARV se for seguro e, claro, já agendar aquele retorno fundamental em 14 dias. A linha do tempo toda foi desenhada para ser rápida e segura. O paciente começa o tratamento no dia 1, ali na APS. Em até 72 horas, os resultados dos exames já estão disponíveis. E para os casos mais graves, com CD4 bem baixo, um profissional de ligação já garante a consulta com o infectologista em até uma semana. E para qualquer dúvida que surgir sobre a coleta, o manejo clínico, o fluxo do paciente, existe uma rede de apoio completa disponível por WhatsApp e outros canais, pronta para ajudar. Este manual, e principalmente o circuito rápido, coloca uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos das equipes da atenção primária. Ele nos ajuda a mudar nossa abordagem, sabe? Deixar de ser reativo para ser proativo no cuidado da AIDS avançada, fechando aquelas brechas que, no fim do dia, custam vidas. E a pergunta que fica, que eu acho que é a mais importante, é essa que está na tela. Com essa nova ferramenta em mãos, quantas vidas a mais a gente consegue salvar aqui em Florianópolis? Muito obrigada!